A representação das plantas também é peculiar nesse texto do Alan. Elas estão mais próximas de seu corpo e de seus próprios órgãos genitais que nunca foram desbloqueadas por Vênus. A probabilidade é que as roupas de baixo mostrem os ciclos de reprodução em árvores e ervas. O que mais se aproxima da pele da natureza é a reprodução de árvores e ervas. Então, você vai ver essa ideia das folhas como roupas coladas no corpo, como roupas íntimas. Tá? E era notório na ciência medieval, tanto antes quanto depois da tradução dos livros físicos de Aristóteles, que a distinção entre macho e fêmea não podia ser entendida em árvores ou ervas, como era em animais. Então, a gente também precisa ter em mente qual era o conhecimento científico da época a respeito da reprodução dos vegetais, que não é o mesmo entendimento que temos hoje. Tá? Então, você vai ver projetada nessa história, nesse texto do Alan, o conhecimento científico da época, em que não é possível identificar a reprodução, a sexualidade, né? A identificação sexual, essa distinção sexual das árvores e das ervas, como é feita com os animais. Portanto, a forma de reprodução mais próxima da natureza é aquela em que os sexos são indevidamente distinguidos, tá? Então, aqui vai surgir um argumento forte do Alan, né, no texto dele, de que quanto menos se distingue os sexos devidamente, mais natural é. Então você vai ver uma confusão, algo que à primeira vista parece incômodo, mas que vai representar exatamente aquilo que a natureza provê. Então, o que é mais peculiar é que a própria natureza parece ser hermafrodita aqui nesse texto. Ela é chamada e se autodenomina mãe, e as descrições sobre ela geralmente incluem cuidados maternais, mas o leitor sabe que ela é virgem, e mais ainda, a natureza descreve sua própria geração em termos que, em outros lugares, ela reservaria especificamente para a cópula masculina. Então, você vai ter descrições, tanto femininas quanto masculinas, sobre essa personificação da natureza, ok? A natureza é uma mãe virgem que gera por meio de instrumentos de masculinidade. Então, é assim que essa natureza aparece no texto do Alan. A verdade foi gerada por beijos generativos, geniales, né? Incestuosos entre a natureza e seu filho. Então, esses trechos, entre aspas, são trechos literalmente do texto, né? Beijos repetidos quando eles se cumprimentam no poema. A planta da natureza, que é o nome desse texto do Alan, se anuncia como uma imitação da consolação da filosofia de Boécio. Seu início é uma citação do início da consolação, e o enredo da consolação é a reeducação do seu narrador. Então, você vai ver semelhanças estruturais nessa obra do Alan com a obra de Boécio, tá? Veja, eu não estou preocupada com a pronúncia correta de nome de ninguém aqui, daí como linguista, só deixa eu dar a carteirada que não precisa se preocupar com isso. A grande questão aqui é entendermos exatamente o que está sendo dito e a mentalidade do que é possível afirmar daquilo que se diz, tá?